Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 3:1. Eu queria chamar um pai aqui para ler esse versículo para mim, chamar o presbítero Marcus. Primeira João, tá aí já? 1 João 3:1. Não sei qual é a versão que está aqui. Vou pegar a sua. Tá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vamos ler todos juntos esse versículo agora? Pode sentar lá, Marcos. Obrigado. Vede... Amém. Amém. Eu quero chamar aqui agora todos os filhos menores de 10 anos. Filhos menores de 10 anos. Isso. Parte do sermão hoje. Menores de 12, isso. Opa. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Senhor, nessa hora nós queremos colocar a vida dessas crianças nas Tuas mãos. Fala, Senhor, ao coração delas. Fala ao coração dos teus filhos. Fala ao coração da tua igreja nessa hora. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido na tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos faz enxergar a verdade. Muito obrigado, Pai. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Crianças, vão com Deus. Vamos dar tchau para as nossas crianças? Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quero contar para vocês uma história. Eu cresci numa igreja muito grande, enorme. E uma igreja que nos domingos tinha uma frequência assim de 1.000 pessoas por culto. E eu, adolescente, eu sempre sentava no culto com a minha galera, né? Adolescente anda em bando, né, gente? Você sabe como é adolescente. E eu estava sentado com a minha galera. E um dia, eu estava mal da garganta e eu tossi no meio do culto. Tossi. E aí, quando o culto acabou, eu entrei no carro. Meu pai olhou para mim e disse assim: por que você estava tossindo no culto? Eu falei, ué, como é que o senhor sabe? Tu acha que eu não conheço a tua tosse? Eu falei, pai, que isso? Eu conheço a tua tosse, cara. Eu falei, rapaz, e aquilo ali me deixou, sabe? Caraca, meu pai conhece a minha tosse. Que isso? E é interessante a gente pensar num Deus, como falamos no início do culto, que é um Deus perfeito e que conhece a sua tosse e que conhece os seus movimentos, que conhece as suas reações, que conhece as suas preocupações.
um Deus que conhece as suas alegrias, mas também os seus medos. Um Deus que se faz presente em todo o tempo da sua vida. João, ele era conhecido como discípulo amado. E ele escreveu essa carta, bem como Apocalipse, que vem logo depois, no final da sua vida. Ele estava numa ilha chamada Ilha de Patmos. Existem alguns episódios na vida de João que chamam muita atenção, como, por exemplo, no final, perto de Jesus subir aos céus, Jesus tem um bate-papo com Pedro. E lembra aquele texto, Jesus fala: Pedro, tu me amas, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, pastoreia minhas ovelhas. E logo depois de falar isso, ainda nesse bate-papo, passa João. Só que Pedro tinha uma invejinha de João. Essa era a verdade. Porque João era conhecido como discípulo amado, que na ceia reclinou o peito, a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era alguém amável, uma pessoa dócil. E quando Pedro vê João passar, Pedro fala assim: mestre, e quanto a esse cara aí? O que vai acontecer com ele? E Jesus olha para Pedro e diz: campeão, se eu desejo que ele permaneça, não se preocupa com isso. Quanto a você, me segue. Existem outros eventos na vida de Pedro que chamam muita atenção, mas eventos que mostram esse jeito amável de Pedro. Pedro, ele reconhecia o profundo amor de Deus. Tanto é que ele escreve, se puder deixar o versículo aqui: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Em primeiro lugar, eu quero hoje dizer aqui para você que você é verdadeiramente filho de um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Deus é a nossa referência de Pai. E eu sei que você que é pai, você tem inúmeros desafios, você tem muitas demandas, mas guarde também isso, pai. Porque olhando para o Senhor, você terá a referência perfeita do que é ser um pai. Você é pai, é filho de um pai amoroso. Você, mãe, é filha de um pai amoroso. João, ele chama a gente para olhar nessa direção. Vejam, olhem, que grande amor Deus tem nos dado. Nós somos seus filhos e verdadeiramente somos seus filhos. Ele nos ama. Assim como um pai terreno ama seus filhos, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, nós somos mais ainda amados por um Deus perfeito. João, ele continua e ele fala que nós que somos filhos de Deus, nós temos esse DNA agora. Nós de fato somos filhos de Deus. Ele fala aqui, né? E de fato somos filhos de Deus. Filho carrega no seu DNA características do seu pai. Ele recebe, vem aqui do sangue, traços do seu pai. Isso a genética comprova.
Nós temos esse DNA espiritual, por assim dizer. Somos filhos de um Deus que é um Pai perfeito. E o que Deus tem compartilhado comigo e com você? Quando a gente estuda na escola bíblica dominical, e aí eu quero te convidar a vir para a escola bíblica, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós tivemos aqui no mês passado um estudo maravilhoso sobre o ser de Deus, quem é Deus. E, por exemplo, Deus ele tem atributos que são incomunicáveis, ou seja, que ele não compartilha com a gente, traços da sua personalidade, como, por exemplo, onisciência. O que é a onisciência? É a habilidade, a capacidade de saber todas as coisas. Tem pessoas que acham que sabem tudo, mas não sabem. Deus é onipresente. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ele vê absolutamente tudo. Nós não temos essa habilidade. Onipotente, onisciente, onipresente, são atributos incomunicáveis, mas existem atributos que Deus compartilha comigo e com você. São atributos comunicáveis, que são tranquilos da gente lembrar, por exemplo, amor. É um atributo comunicável de Deus. É interessante, né? Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais sensíveis à sua voz nós estamos, mais capazes de amar aqueles que um dia nos fizeram mal, nós estaremos. Eu sei, você já foi esquecido por alguém, já foi rejeitado por alguém, já foi abandonado, de repente por um amigo, e você nem quer ver essa pessoa pela frente. Ei, mas guarda uma coisa. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, desse Pai amoroso, mais condições nós teremos de olhar para essas pessoas, de estendermos a mão para essas pessoas, de amarmos, de acolhermos essas pessoas, porque nós aprendemos com o nosso Pai perfeito e Ele compartilha conosco dessa sua identidade, desse seu DNA. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa experiência de termos a Deus como Pai. Guarda uma coisa, deixa eu falar uma coisa aqui muito simples, muito simples. Nós estamos num país que tem, na sua origem, uma cultura católico-romana. E é muito comum as pessoas falarem assim, Deus, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, tranquilo. Deus não, eu sei, Deus existe. Eu creio em Deus. Só que a Bíblia, ela fala que até os demônios acreditam que Deus existe. Acreditar que Deus existe não é suficiente. Dizer assim, não, eu acredito em Deus, não é suficiente. Para que nós nos tornemos filhos de Deus, nós precisamos crer em Jesus e reconhecê-lo como o Filho de Deus, como nosso Salvador, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Quando eu creio em Jesus, eu posso categoricamente dizer, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, e aí eu vou falar uma coisa aqui complexa, pode dar margem para interpretações equivocadas, mas bíblica. Eu tenho uma herança. Que herança é essa? Eu tenho esse DNA que vem de Deus para a minha vida. Isso é uma herança. Eu sou habilitado a ter a mente de Cristo, a ter o coração de Cristo, a amar como Ele amou, a viver como Ele viveu, a ser uma bênção como Ele foi. Herança. A amar aqueles que me perseguem e a perdoar aqueles que um dia me fizeram mal. Talvez hoje você se sinta sem força para fazer isso.
Você volte para Jesus. Peça a Jesus, Senhor Jesus, eu quero aprender a ter um coração como era o teu. Me ensina. É entender que você tem uma nova identidade como filho. Você tem esse DNA que vem de Deus. Mas em terceiro e último lugar, esse versículo, ele nos ensina que nós temos uma esperança. Nós somos guiados por uma esperança que não se abala. Olha o que fala o versículo. Mulheres, leiam comigo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Você tem uma esperança que não se abala. Você não depende da aceitação do mundo. Você não depende. A sua paz, ela não está atrelada a coisas e fatores externos. Não, você pode experimentar algo que vem de uma outra fonte. Outro dia eu conversava com um amigo que passava por uma grande dificuldade na sua vida. E essa dificuldade mexeu profundamente com a sua família. E ele, um grande homem de Deus, ele teve a oportunidade de testemunhar para a sua família que a nossa paz e a nossa esperança, ela não é desfrutada somente quando as coisas vão bem na nossa vida. Nós não precisamos de um mar calmo para desfrutar a paz. Nós não precisamos que tudo dê certo para que a gente viva em paz. Há um autor chamado Paul Tripp que ele diz o seguinte: a paz, ela não está na distância dos nossos problemas, mas a paz, ela está na proximidade com o nosso Salvador. Quando eu sei que eu estou perto de Jesus, quando eu sei que Ele está comigo, eu tenho paz. Quando eu sei que o meu Pai, Ele está no barco da minha vida, eu tenho paz. O mundo, as coisas aí fora, elas dependem que tudo dê certo para que se desfrute de uma paz passageira e transitória. Mas quando eu tenho uma clara convicção de que Deus está no meu coração, eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Que como bom pastor, a sua vara, o seu cajado me consolam. Hoje, você volte para aquele que é a razão da sua paz. Pai, descubra e desfrute da paz que somente Deus pode te dar. Seja guiado por essa esperança que não se abala e que não depende de circunstâncias favoráveis. Hoje, se lembre que você é filho de um Pai amoroso. Hoje, se lembre que você tem uma nova identidade, um DNA. Você tem um Pai perfeito. Mas se lembre também que você, por ser filho desse Pai perfeito, você hoje é conduzido, você hoje é guiado por uma esperança que não se abala, porque você sabe que esse Pai perfeito está no barco da sua vida, Ele está perto de você. Quando você tosse, Ele sabe que é você que está tossindo. Quando você sofre, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua dor. Quando a lágrima cai, Ele está ali.
para te consolar e para te ajudar. Ele, o Pai Todo-Poderoso, o Pai que pode todas as coisas, o Pai que nos ama com amor perfeito. Você é filho desse Pai. Pais, hoje, que nós possamos olhar para o nosso Pai e ter nele o exemplo do que é ser um pai segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a cada pai da nossa igreja. Que Deus abençoe também a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.